Seja bem-vindo ao 10º episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Aqui nessa série, se você chegou até aqui, você já percebeu, mas aqui eu tô te entregando as suas primeiras bases do inglês. Em cada aula eu te mostro um padrão de frase e aí a gente vai desvendando esses padrões de frase com vários exemplos que eu coloco abaixo, você vai aprendendo palavras novas, vai executando inglês de um jeito bem tranquilo, sempre bem fragmentado. É isso que vai acontecendo aqui no Primeiras Frases. E na aula de hoje, no episódio 10, a gente vai conhecer o the. Essa palavrinha aqui, the, ela começa com esse som de TH e é um som um pouco estranho de pronunciar pra gente, porque a gente não tem esse som no português. Você pode pronunciar isso aqui assim, ó, se você achar mais fácil, você pode pronunciar assim, the, tá tudo bem, eles vão te entender, mas esse som aqui, que ele faz na origem, esse the, é um som que é feito com a pontinha da língua entre os dentes. The. Põe a pontinha da língua entre os dentes e vibra. Se não sair, tá tudo bem. Lembrando que o foco nesse momento, no começo, não é pronunciar bem, não é para você se preocupar em pronunciar perfeitamente. Só tô te mostrando como é próximo esse som do the. E o the é um artigo. Ele define as coisas. A casa, o objeto, o menino, a garota, deixa eu pensar, o carro, a janela, a porta. É isso que o the faz. Então, se eu coloco coisas como, por exemplo, the cat, assim, ó, o que eu tô falando é o gato. The cat. A gente viu a palavra cat em aulas anteriores do Primeiras Frases. The cat é o gato. Se eu falo the house, eu tô falando a casa. Percebe que em português a gente muda gênero das coisas, né? O, a, masculino, feminino. Em inglês não. Em inglês não existe isso. Sempre o the ali no começo. E esse the pode estar falando de mais de uma coisa também. Se eu falo as casas, usa o the. The houses. As casas. Então, o que a gente vai ver hoje, na prática, vão ser várias frases com o the, aplicando essa ideia de o, a alguma coisa. O médico, a casa, o hospital, o gato. É isso que a gente vai ver nas frases na prática aqui embaixo. Vamos começar de verdade? Olha só a primeira frase que eu coloquei aqui. It's the hospital. It's the hospital. Imagina que você está conhecendo uma cidade nova, aí a pessoa que te recebeu está apresentando a cidade e tudo mais, você olha lá para o prédio e pergunta, que prédio é esse? E ele te responde, it's the hospital, significa, é o hospital. Olha que interessante, a gente começa uma afirmação aqui com o it's, daquele jeito que você viu na primeira aula do Primeiras Frases, é alguma coisa, the é o, the hospital, o hospital. A pronúncia dessa palavra aqui é hospital. Hospital, ok? Algumas pronúncias mais puxadas para o T, como por exemplo a pronúncia britânica, vão poder falar hospital também, tá? Mas hospital é como eu pronuncio isso aqui. So, it's the hospital. É o hospital. Essa é a função do the aqui, apontar, que é o hospital. Você estava esperando receber um presente que era um computador. Você ia ganhar um presente do computador. E aí você recebe aquela caixa grande, aí você olha para a caixa e pergunta, o que é isso aqui? Aí te respondem, it's the computer. It's the computer. É o computador. Por que eu posso falar the computer, o computador? Porque é um computador que você já estava esperando. Você sabia que você ia ganhar um computador. E a pessoa te responde, esse é o computador. Essa é a diferença de falar it's the computer para falar, por exemplo, it's a computer. Você lembra do a que a gente viu lá na primeira aula do Primeiras Frases também? Indica que é alguma coisa? Compara as duas ideias. It's the computer, é o computador. A diferença dele para it's a computer, é um computador. Nesse caso, é um computador qualquer que você nem sabia que ia ganhar. Aqui é o computador, aquele computador que você já sabia que ia ganhar. Por isso que a gente chama isso aqui de definido, isso de indefinido. Olha só como o termo gramatical, ele passa a fazer sentido depois que você sabe usar. Então, esses termos gramaticais, às vezes, não fazem sentido de cara, eles mais complicam do que ajudam. Mas, nesse sentido do the e do a, quando você olha dessa forma assim, fica bem claro de por que esse é indefinido e esse é bem definido. O computador, um computador qualquer. Ok? Então, isso você vai perceber na diferença de the e a. Vamos seguir em frente aqui? Você chega em casa, tá todo mundo correndo de lá pra cá, desesperado, indo pro carro, e você pergunta, gente, o que tá acontecendo? Por que vocês estão correndo pro carro? Aí te respondem assim, it's the cat. Come on. Significa, é o gato. Vamos falar primeiro sobre esse come on. Come on é uma expressão informal, você pode usar no seu dia a dia, pode usar
como fala para você chamar alguém, para acelerar a pessoa. As pessoas estavam indo para o carro e chamaram você para ir para o carro também. Come on, vamos! Então, o come on tem esse sentido. O come on, ele também é uma expressão legal para você tentar convencer a pessoa. Tipo, a pessoa não quer deixar você sair, você fala, oh, come on, vamos lá, colabora, por favor, qual é? Então, o come on também tem esse sentido. Então, o que a gente imagina aqui? É o gato, vamos! Às vezes o gato se machucou, o gato quebrou uma patinha, e eles estão correndo para ir pro carro para poder levar o gato, ok? Levar o gato no veterinário ou coisa do tipo. Então, esse it's the cat, literalmente, é o gato. O que a gente entende por baixo dessa história? Ah, a gente está correndo aqui porque é o gato, ele precisa de ajuda, aconteceu alguma coisa com ele. É o gato, vamos logo, vamos pro carro. Ok? Então, isso vai ser muito comum em filmes, você vai encontrar bastante isso. Você, por exemplo, chega na casa, tá todo mundo lá preocupado, aí você pergunta, o que aconteceu? Aí a pessoa responde, it's John. É o John. Mas o que ela tá querendo dizer com isso? Aconteceu alguma coisa com o John. It's John. Aí você vai até ele e pergunta, o que aconteceu com ele? Mais ou menos essa ideia que você vai encontrar aqui. Ok? So, it's the cat. Come on. Vamos. O gato precisa de ajuda. Vamos seguir em frente aqui. I am the teacher. I am the teacher. Essa frase significa, eu sou o professor. Esse é o tipo de frase que você poderia encontrar, por exemplo, num curso de inglês, que os alunos vão até a sala, ficam lá esperando o professor entra. Aí ele se apresenta falando, eu sou o professor. I am the teacher. Por que faz muito sentido falar the teacher, o professor? Porque a sala já estava esperando que ia vir um professor, eles já sabiam que tinha um professor, só não sabiam qual é, quem era esse professor. Aí ele entra e fala, sou eu sou o professor. Por isso o the faz bastante sentido aqui, ok? Se eu falo simplesmente assim, ó, I am a teacher, eu sou o professor, usando o a aqui em vez do the, aqui eu estou só falando a minha profissão, estou só falando o meu trabalho. Ah, o que você faz da vida? I am a teacher, sou o professor. Quando eu falo I am the teacher, significa que as pessoas estavam esperando que apareceu o professor e eu falo, opa, sou eu. Ok? So, I am the teacher. Eu sou o professor. Aí os estudantes poderiam falar, né? We are the students. Nós somos os alunos. A gente vai ver essa frase mais pra frente também. Ok? Só uma pontuação sobre a pronúncia dessa palavra, que é uma palavra bem famosa até entre quem não estuda inglês ainda. Essa palavra não é teacher, tá bom? Não é teacher. Se fosse teacher, significa que ela ia ser pronunciada assim. Teacher. Mas não é. Teacher. Teacher. É um T aqui. Teacher. Ok? Se você falar o T bem brasileiro, teacher é bem mais perto do que teacher, tá bom? Não é teacher, é teacher. Vamos seguir em frente aqui. Eu sou o professor. Foi na loja, teve algum problema? Quero falar com o gerente. O gerente vem até você e você pergunta, so, you're the manager, right? Você é o gerente, certo? Percebe como eu estou começando a juntar complementos que a gente aprendeu? Eu estou começando a juntar pecinhas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. O I am, you are, tudo você aprendeu nas aulas anteriores do Primeiras Frases. Agora eu estou juntando essas pecinhas. Esse right, lá do final, você é o gerente, né? Essa pergunta que você coloca no fim da frase, a gente aprendeu em aulas anteriores também. You're the manager, então a única palavra nova de verdade que tem para você é o manager, que é o gerente de alguma coisa, tá bom? O gerente de uma loja, o gerente de um time esportivo, também chamam de team manager, é aquela pessoa que comanda o time, que gerencia o time, esse é o manager. Olha só que interessante, como você não precisa, por exemplo, pegar uma tabela, as 500 profissões em inglês, não precisa disso, você aprende as profissões em inglês, você aprende esse vocabulário naturalmente, porque ele vai aparecendo nas suas frases. É assim que você tem que focar em aprender palavras novas. Deixar elas aparecerem nas frases ao longo do tempo. So, you're the manager, right? Mesma coisa que falar you are the manager, sem contrair. You are the manager, right? A diferença da primeira frase para a segunda é que na segunda eu não contraí. Isso aqui fica mais demorado. You are the manager, right? Enquanto aqui é you're the manager, right? Esse your, dessa forma assim, contraído, mais rápido, é isso que você vai usar na língua falada, tá bom? Quando for falar inglês mesmo, a gente fala sempre assim. I'm, you're, he's, she's.
daquele jeito que você aprendeu na nossa aula de formas contraídas dessas pessoas que a gente já teve também. Let's move on. Vamos seguir em frente. O seu colega de trabalho tá lá bravo na empresa porque foi tomada uma decisão que ele não gostou. Aí você fala, olha só, ela é a chefe, não você. Não adianta você reclamar porque a decisão quem toma é ela. Essa frase diz, she's the boss, not you. She's, ela é, the boss, a chefe, e não você. Olha só que interessante. Mais uma palavra desse contexto de trabalho, de profissão, que é o boss. É o chefe. Essa palavra, boss, como chefe, ela é tão interessante que até em jogos usa essa palavra. Sabe quando uma fase de um jogo tem um chefão? Esse é o boss daquela fase, é o boss daquele jogo. So she's the boss, ela é a chefe aqui do trabalho. Not you. E esse not you é uma frase que vale a pena você guardar desse jeito. Cara, é ela que importa, não você. Nossa, ficou pesado, né? Ela que trabalha aqui, não você. Sou eu que vou até a viagem, e não você. Esse e não você, sempre not you, not you, not you. Por que eu falo isso? Porque em inglês tem diferentes formas de dizer não. Tem o no, tem o not, tem o próprio don't. Você vai ver essas diferentes formas de dizer não. E fica muito mais fácil você aprender as formas de dizer não se você aprender as expressões que usam uma ou outra. Aqui é sempre not you, nunca é no you. A expressão é assim. É só usar a expressão desse jeito que você nunca vai se preocupar quando tem que usar not, quando tem que usar no. Só usar as frases do jeito que você está aprendendo. Tudo bem? So, she's the boss, not you. Ela é a chefe e não você. Vou mudar aqui, vou colocar assim, ó. Eu sou o chefe, não você. Olha que interessante. I'm the boss. I'm the boss, not you. Tudo bem? É só uma questão de você... é só uma questão de você aplicar as palavras novas que você vem aprendendo, porque a estrutura da frase, a construção se mantém, só muda pecinhas pequenas. Let's move on. Vamos seguir em frente aqui. You're the worst. You're the worst significa você é o pior. Olha que interessante. De novo o nosso the, que a gente está aprendendo aqui, que indica que é o, a, alguma coisa. E eu falei aqui the worst. E esse the worst é literalmente o pior, da pior qualidade. Eu posso falar coisas como the worst movie. Significa o pior filme. Ou eu falo the worst player. O pior jogador. Isso é o que literalmente significa the worst. Só que essa frase, you're the worst, você pode usar num contexto mais de brincadeira. Tipo assim, a pessoa conta uma piada ruim ali, ou a pessoa brinca com você dá risada, fala, oh man, you're the worst. Você é o pior. Você não tá xingando a pessoa, você tá só brincando com ela naquele contexto mais de amizade. Tudo bem? Claro, tá valendo você usar essa frase no sentido literal de, nossa, você é o pior, a pior pessoa que eu já conheci, ou coisa do tipo. Tá valendo, só que eu tô te mostrando que you're the worst é uma frase amigável para você usar entre seus amigos de brincadeira, tá? You're the worst. Sempre importante você ter contexto para a pessoa não pensar que você tá falando literalmente que ela é a pior, ok? Vamos seguir em frente. We're the students. Essa frase faz bastante sentido naquele contexto, né? Que eu chego na sala e falo, hello class, I'm the teacher. Aí eles falam, we're the students. Nós somos os alunos. Esse we're, só lembrando, we're, ele é a contração aqui de we are, que a gente aprendeu. Então, nós somos, we're the students, nós somos os alunos, nós somos estudantes. Perfeito? De novo, olha como só essas profissões, essas palavrinhas vêm aparecendo naturalmente nas frases, sem você precisar ficar pegando uma tabela delas. Só deixar elas aparecerem. Vou marcar aqui para você. Students significa alunos. E olha só que massa, como eu falei para você lá no começo, não existe diferença no the para você falar de um ou de vários. Então compara aqui. I'm the student, sou o aluno. We're the students, nós somos os alunos. O students mudou para falar de um ou vários, mas o the é o mesmo. The student, o aluno. The students, os alunos. They're the best. They're the best. Eu consigo imaginar essa frase sendo usada no seguinte contexto. Tem uma banda que você gosta muito, por exemplo, você gosta muito de Guns N' Roses, gosta muito de, sei lá, Pussycat Dolls, qualquer banda que você pensar aí você fala, nossa, tal, você gosta de Guns N' Roses, aí você fala, nossa, gosto muito, they're the best, eles são os melhores, eu gosto muito porque eles são os melhores. Lembrando que esse there, que tá aqui, é a contração de they are, a gente já viu anteriormente,
They're the, eles são os melhores, the best. Esse the best é o contrário do que você viu lá em cima do the worst. Porque eu poderia falar que eles são os piores assim. They're the worst. Eles são os piores. É o contrário, esse sentido e esse sentido. Aí você me pergunta, Vinícius, eu posso falar, por exemplo, nossa, cara, você é o melhor usando isso, the best? Pode, com certeza, fica assim, ó. You are, ou your, caso você queira contrair, you're the best. Cara, muito obrigado, velho, você é o melhor. Ok? You're the best. Ok? Olha a próxima aqui. Chega em casa, tal, você ouve uma voz diferente na sua casa. Aí você chega na cozinha, ele tá consertando a sua cozinha, porque alguém da sua família chamou, e ele fala assim, he's the plumber. He's the plumber. Significa ele é o encanador. Olha que interessante essa palavra. Plumber. A pronúncia dela é plumber, como se não existisse esse B. Se eu fosse resumir a pronúncia dessa palavra, eu ia colocar assim, ó, plumber, a pronúncia dessa palavra. Plumber, como se esse B não existisse. Lembre daquilo. Em inglês, não faz sentido sempre na hora de pronunciar as palavras. A gente tem que aceitar que a pronúncia das coisas é essa, ok? Plumber. Acontece casos assim, o que o nosso B vai sumir na pronúncia, e plumber é um exemplo delas. Plumber é o encanador que vai mexer na pia, que vai consertar a sua pia, coisas do tipo. He's the plumber. Eu posso só mudar a profissão e expressar diversas ideias aqui. He's, por exemplo, he's the driver, significa ele é o motorista. Poderia ficar aqui para sempre. He's the doctor, ele é o médico. Eu posso ficar aqui para sempre, é só uma questão de você conhecer palavras novas, mas o padrão das frases sempre se mantém. Tudo bem? Olha esse caso aqui final para a gente fechar esse episódio. Tá lá na escola, tal, e aí todo mundo falou, nossa, tem um menino novo que vai entrar na escola e tal. Aí você encontra com essa pessoa que você acha que é um menino novo, aí você chega nele e fala, so, you are the new guy. Então, você é o cara novo, você é o menino novo. So, you are the new guy. Vamos com calma aqui. Esse so é uma palavrinha que você pode usar para começar a falar com alguém. A pessoa tá lá sentada no canto dela, quietinha, aí você chega nela e fala, so... É tipo, então quer dizer que para começar o papo, sabe? Puxar o assunto, esse so vai fazer essa função lá no começo. É a conclusão. Vinícius, mãe, socorro! Ah! Vinícius, você tinha explicado que eu poderia falar, por exemplo, so beautiful, coisas assim. So beautiful, tão bonita, para falar a intensidade, aumentar a intensidade das coisas com o so. Esse aqui é outro so, é outra palavra. Não é o mesmo so. Mas escreve igual, mas é outra palavra. Mas pronuncia igual, mas é outra palavra. Fique em paz, é outra palavra. A gente tem casos assim no português. Palavras que são escritas igual, pronunciadas igual, só que são palavras diferentes. Quer ver um exemplo? Se eu falo assim, ó, eu como vegetais, e eu falo assim, eu sou como você, compara essas duas coisas. Isso aqui tem uma palavra como, isso aqui é uma palavra como também, mas são comos completamente diferentes. Isso aqui é o como de comparação, sou como você, e aqui é o como de comer vegetais. Então, separa isso, tudo bem? São palavras diferentes, mas que são escritas igual. Não precisa se confundir em relação a isso. So, you are the new guy. You are the new guy. Vamos com calma assim. Se eu falasse you are the, você é o alguma coisa. New guy significa o cara novo, o menino novo. O new é justamente o novo. E olha só, a pronúncia dele não é new não, tá? Por mais que às vezes algumas pessoas tendem a pronunciar como new, a pronúncia dele não é new. É mais próximo de nu do que de new. É meio que uma mistura dos dois. Então fica tipo assim, new guy. New guy. Nossa, acabaram de dar um exemplo no chat muito bom. Eu adoro comer manga. Ou falar, a manga da blusa sujou. São mangas diferentes, né? Obrigado pelo exemplo que o pessoal do chat aí mandou. Eu adoro comer manga, a manga da blusa. São mangas diferentes. Voltando aqui. So, the new guy é o cara novo. Eu posso chegar para você e falar, olha só, é o computador novo. It's the new computer. É o novo computador. Olha que interessante. A gente tinha visto lá em cima, the computer. O computador. The new computer é o computador novo. Então, só adicionei uma informação a mais aqui para você.
Aí eu chego pra você e pergunto, so you are the new guy. Então você é o cara novo. Aí ele me responde, no, Tony is the new guy. O Tony é o cara novo. Nome genérico, né? Tony. So, no, Tony is the new guy. Olha que massa. Você aprendeu a falar coisas como he is the alguma coisa, tipo, ele é o cara novo. He is the new guy. Só que esse he, para falar que ele é o cara novo, pode tranquilamente ser substituído pelo nome da pessoa. Mark is the new guy. Adam is the new guy. Jonathan is the new guy. Você pode colocar o nome da pessoa aqui. Então é assim que fica. Mark is. Annie is. Porque está substituindo he ou she pelo nome da pessoa. Ok? So, no, I'm not the new guy. Vou até adicionar essa resposta, porque a gente aprendeu I'm not. No, I'm not the new guy. Você já aprendeu a falar o I'm not em aulas anteriores. Não, eu não sou o cara novo. E continuo falando. Tony is the new guy. O Tony é o cara novo. Você confundiu, ok? Então, é isso que a gente viu nessa aula. O the era a expressão que eu queria te trazer aqui, a palavrinha com ele, mas de tabela a gente acaba vendo sem querer, né? Meio que por osmose, a gente vê várias frases usando e vem com várias palavras novas também. Você vai absorvendo várias frases, vários contextos de uso de inglês a partir de tentar conhecer uma só palavra. Por isso, Primeiras Frases é realmente para criar essa base para você de inglês. Tenho certeza que são construções que você está aprendendo aqui que você vai encontrar assistindo séries, assistindo filmes, você vai encontrar essas coisas. Eu espero que quando você encontrar, você coloca aqui no chat, aqui embaixo, falando, Vinícius, encontrei as coisas que você ensinou e por hoje é isso. O material do Primeiras Frases, o material dessa aula que eu escrevi aqui está na descrição, link abaixo desse vídeo para você acessar uma versão em artigo, para você copiar essas frases, anotar, revisar com calma, é só olhar aqui na descrição. Então, se cuide e eu te vejo nas próximas aulas do Primeiras Frases.